a nossa mentoria, né? Nossa mentoria. Hoje, dia 21 do 7, avisando a todos que estamos gravando essa mentoria para depois a gente poder subir ela no YouTube, tá? Depois que a gente acaba, depois de 1, 2 horinhas, fica disponível para a gente já sobe lá. Bom, sejam muito bem-vindos. Já tem mais 100 pessoas aqui, legal, bacana. Obrigado a todos que já estão aqui com a gente. Sei que alguns estão no trabalho aí, se virando, outros, né, vão ter que ver um pedacinho, sair, depois voltar, né? A gente tem até uma lista de presença, isso é o legal desse aplicativo, tá? E aí, pessoal, hoje nosso recado meio do Thiago é mais rápido, porque a gente vai trazer o Bruno da produção para falar mais sobre o microplano, que acho que a maioria de vocês estava ansioso para saber, né? Então, a gente tem alguns recadinhos. Primeiro de tudo, a gente fez essas viagens, vocês viram, né? Algumas coisas a gente não pode falar na live aberta, a gente fala para vocês, mas sempre para apresentar o segredo de jogadores, né? E falar, para ver possibilidades, entender dos clubes o que a gente pode fazer. E aí, algumas reuniões aqui que a gente vem tendo, a gente vai desenvolver alguns projetos para vocês para esse ano ainda e para o ano que vem também. Né? Para quem vai para o Brasil nas próximas 2 semanas, boa sorte, muito boa sorte, vai ser bem legal, vai ser bem bacana, né? Estaremos lá de segunda a quarta também, então vocês vão poder ver a gente, os filhos de vocês, né, na verdade, né, vão poder ver a gente. Se possível, levarem blusa, que tá bem frio lá, essa semana pelo menos tá bem frio. A gente vai mandar lá depois no grupo, né, leva a blusa porque tá frio, né, cobertas, é até bom levar também uma extra lá, né. Pro final do ano tem o evento para a gente conseguir atender o máximo, né, de familiares possíveis. A gente já está organizando o evento para o final do ano, que a intenção é fazer com os meninos de sub-13 e sub-11. Já começamos a organizar esse evento. E aí, uma grande novidade que deve vir para vocês aí, a gente ainda está estruturando, mas deve vir para vocês em setembro, né? Em setembro. Então, vai ser bem legal essa novidade, a gente vai trazer para vocês, acho que vai ajudar muitos de vocês, na verdade, acho que todos, né? Todos. Então, fiquem atentos, que essa novidade vai ser bem bacana. Vai ser um mês que a gente vai ajudar vocês bem legal, para depois, quem quiser seguir com a gente, vai seguir nesse projeto. Eu não vou dar mais detalhes agora, porque se a gente falar um pouco, começa a encher de perguntas. Mas, Luciano, aquilo que você falou, como que vai ser, o que vai ser? Só peço paciência a vocês, que a gente está fazendo as coisas. E aí, eu queria também até, pessoal, pedir uma compreensão de vocês pelo seguinte: a gente está focando mais agora, eu e o Thiago, né, nessa parte de novos projetos para vocês, para trazerem coisas grandes para vocês, né? E aí, pô, eu ainda sou o cara que responde as mensagens de vocês, então às vezes pode ver que a gente demora um pouquinho, né? Porque a gente está fazendo essas coisas pensando em projetos maiores para ajudar vocês, tá? Então, temos muitos grupos, pessoal, de turma, a gente não está conseguindo olhar todos os grupos, né? Então, o que eu peço para vocês? Bom senso nos grupos, né? Bom senso, poxa, ninguém aqui é o sabichão também, ninguém sabe mais que tudo. Eu e o Thiago, a gente está um tempinho no futebol e a gente não sabe tudo ainda, a gente está sempre aprendendo. E o mesmo com vocês. E uma boa convivência, tá, pessoal? Uma boa convivência, para às vezes ver um pessoal que, poxa, tal mãe tá extrapolando, tal pai tá extrapolando. Gente, convivência, tá todo mundo no mesmo lugar. Tem pais que ajudam muito, tem pais que gostam de ficar quietinhos, né? E às vezes tem um pai ou outro que pode atrapalhar também, mas estamos todos juntos. E aí, poxa, eu sempre tiro um tempo para responder as dúvidas de todos vocês, uma vez ao dia pelo menos, ou um dia sim, um dia não, eu vou lá, respondo um por um. Acho que não tem ninguém aqui que nunca foi respondido por mim, né? E a gente vai tentando ajudar, né? Ô, Miguel! Muito bonito isso aí. Abre o microfone, por favor. E aí, tá falando tudo aí? Deixei. Bom, deixa o microfone mutado, tá, pessoal? No final, a gente, depois que o Bruno falar, a gente pode abrir para alguns comentários, tá? Bom, e aí, voltando ao meu raciocínio, só para vocês entenderem que momento estamos aqui, porque a gente quer trazer novos projetos para vocês, novas oportunidades, né? A gente sabe que tem cada aluno em uma fase, alguns estão entrando no clube agora, outros estão buscando o clube, né? A gente vai sempre postando oportunidades também lá que a gente vai vendo, né? E fazendo esse evento para poder ajudar vocês, né? Quem não tem clube e não está indo no Brasilis, está perdendo uma grande chance, né? Tá perdendo uma grande chance. E até alguns que já têm clube estão indo também vai ser bom, porque é bom que lá dá o feedback. No final do ano faremos o evento, como já falamos, né? Como já falamos para vocês anteriormente. Tem essa grande novidade que a gente, acho que vai ser muito bom para vocês, que vai ser em setembro, né? Vai ser um mês com vocês bem legal, para depois vocês poderem seguir. Começa em setembro, né, Thiago? Começa em setembro, né? Esse projeto que a gente desenhou, como tudo, né? No comecinho do Segredo dos Jogadores, a gente viu essa carência que os familiares tinham, né? De informação, conteúdo, e começamos a desenhar
e a partir de vocês, né, a gente foi moldando o nosso projeto, né? E a partir do termômetro que vocês iam passando, de carência que vocês sentiam em determinadas áreas, né? A gente foi tentando desenhar novos projetos e a gente tem dado muita atenção a isso, né? E nesse próximo projeto que a gente tem desenhado, assim, está desenhando, a gente inclusive amanhã vai ter uma reunião que vai ser muito importante para ver se realmente vamos conseguir seguir adiante isso. Nosso grande intuito é não só ajudar vocês familiares, mas também ajudar o filho de vocês, né? A gente tem visto cada vez o atleta ele é composto não só pela questão da parte técnica, e também a gente tem visto que a maioria dos grandes jogadores, quando vão para fora, eles têm uma espécie de um preparador físico, um coach, um fisioterapeuta, né, que faz prevenção de lesões, um acompanhamento nutricional. Então, pensando nisso, né, pensando em ajudar também o filho de vocês, esse mês de setembro a gente está desenhando um projeto que acho que vai ser bem bacana, e vocês vão, acredito que vocês vão gostar muito, não só vocês, como o filho de vocês, vai ajudar em muitas questões. É isso aí, pessoal. Então, só agradecer a todos que estão aqui com a gente, né, de novo, né, todos que acompanham a gente bastante aí, que estão sempre nas nossas lives ou não conseguem, mas assistem depois, né, vocês que fazem parte do nosso programa, que fazem ele acontecer, tá? E aí eu queria trazer o Bruno aqui para falar com vocês, não sei se ele já está pronto ali, ou daqui a pouco ele já está quase pronto. O Bruno é da nossa equipe, ele que está cuidando, está à frente do microplano, né, todos vocês viram lá. E ele vai explicar um pouquinho dos próximos passos, né? É outro projeto que a gente fez, então a gente vem crescendo muito aqui, vocês percebem, né? Porque cada vez mais a gente está tendo novos projetos, novas ideias. Então a gente vai ter uma parceria aqui para alguns assuntos internos, vamos ter que talvez trazer mais uma pessoa para poder, né, ajudar vocês. Por isso que eu conto muito com a ajuda dos familiares, né? Vocês ajudam muito a gente, porque um familiar que ajuda a gente, né, que dá um tempinho a mais para a gente poder ver novas oportunidades para vocês. Porque projetos e ideias a gente tem um monte aqui, pessoal. Só que a gente não pode sair também jogando informação para vocês. Faça isso, faça aquilo, faça isso, né? Que a gente vai atrapalhar vocês também, vocês vão ficar perdidos, né? Então a gente vai fazendo essas viagens, a gente já visitou alguns estados, apresentando o programa, vendo possibilidades, já temos possibilidades que para esse ano ainda não dá, mas para o ano que vem a gente já pode fazer, né? Então, algumas coisas vão ser da noite para o dia, outras vão demorar um tempinho para acontecer, tá? Então, só agradecer a todos vocês. O Bruno vai vir aqui agora para poder falar com vocês. Para quem não conhece o Bruno, ele é da nossa produção, tá sempre aqui, e ele que está à frente do microplano. Pode sentar aqui, a gente levanta. Não, e essa ideia do microplano, né, a gente começou a comentar acho que um semestre atrás, né, quando a gente deu a primeira introdução sobre a questão do microplano, e talvez não tenha ficado claro para alguns familiares, talvez não tenham conseguido identificar essas questões, onde o filho se encontra no atual momento, e a gente quer estar mais próximo de vocês nesse sentido e vocês se sentirem respaldados por nós, nesse sentido de aonde seu filho está, qual que é o próximo passo. E aí a gente bolou aqui mais ou menos para identificar onde vocês estão. Vocês vão ver que o Bruno vai passar aqui, vai se tornar algo fácil da compreensão de vocês, de localizar onde seu filho está nesse atual momento, para onde deve ir, qual que é o próximo passo a seguir. E vem aqui. E aí, antes do Bruno começar, eu só queria deixar um recado bem claro, né? Eu acho, para ser bem sincero, eu acho que 95% das pessoas que estão aqui já sabem disso. Mas tem alguns pais que ainda querem ser dependentes, né? O seu filho depende de uma única pessoa, pessoal. É de você. A gente não fala da boca para fora isso. É de você, poxa. Aqui no programa, a gente já tem, sei lá, 1.500 famílias, né? Nem todas são superativas, algumas são mais. Só que imagina se... Deixa eu ver quem eu tô vendo aqui. O Luciano. O Luciano fala, poxa, eu tô esperando o Thiago Cruz e o Luciano Brunetti verem algo pro meu filho. Não é assim. O Luciano tem que ver. A gente vai dar a instrução, a gente vai dar o caminho. E o microplano é basicamente isso. A gente vai dar o caminho também. Só que é você que tem que tomar frente. Se você não for lá, não se preparar, não vai acontecer. Não dá para você falar, poxa, não, o Segredo de Jogadores está vendo isso aí, eles vão resolver. O Segredo de Jogadores vai me arrumar uma avaliação. O Segredo de Jogadores vai fazer isso, aquilo. Não é, pessoal. São vocês que tomam a frente disso, tá? Bom, vou deixar o Bruno falar aqui. Aí, vou até é só apertar aqui. Admir tudo. Tá. Pessoal, esse aqui é o Bruno, tá? O Bruno da nossa produção. Ele vai conversar com vocês um pouquinho. O Bruno, ele fica nos bastidores. O Bruno trabalha aqui com a gente também, tá no projeto desde o comecinho. É um dos fundadores do Segredo de Jogadores também. Né? E o Bruno já jogou bola também, igual o filho de vocês, estudou nos Estados Unidos, né, com bolsa universitária, e agora ele vai falar um pouquinho do microplano, beleza? Se tiverem dúvidas depois, manda aí que daqui a pouco eu volto. Valeu, pessoal. Tem como abrir mais a tela para ouvir mais pessoas? Não, só assim, esse é o máximo. E aí, se alguém... Bom, vou ficar aqui do lado no comecinho, vamos lá. E aí eu posso ir passando para outras imagens? Não. Tá.
Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou o Bruno, prazer, a vozinha de fundo da produção. Manda um joinha aí se está todo mundo me escutando bem, está todo mundo vendo bem. Bom, legal. Manda um joinha aí quem está aqui na mentoria só para ouvir o microplano, só para eu ter ideia da ansiedade de vocês. Tudo basicamente. Alguém está no treino aí. Bom, vamos lá. Como o Luciano falou, antes da gente começar, a gente queria alinhar as expectativas aqui de vocês e é basicamente a gente quer dar autonomia para vocês e quer que vocês entendam exatamente o momento do filho de vocês. E é muito complicado essa questão de vocês entenderem qual é o momento do filho de vocês e vocês autoavaliarem o próprio filho de vocês. Para vocês terem uma ideia, quando eu era novinho, quando eu tinha 12, 13 anos, meu pai achava que eu ia ser o próximo Zico. Então, ele não sabia me avaliar, com certeza. Ele avaliava muito mais o emocional do que o racional. E para esse microplano dar certo, para a gente conseguir ir para frente, eu peço que vocês sejam duros na hora de avaliar o filho de vocês com o que a gente vai apresentar aqui, combinado? Então, eu vou passar aqui. É claro que vocês vão ter um monte de dúvidas. No final, a gente vai abrir para as dúvidas. Eu preparei um PDF, um manual, com tudo que eu vou falar aqui, eu escrevi. Então, vocês vão poder ler depois. As dúvidas que vocês apresentarem aqui, eu vou digitar aqui no computador. À noite, eu vou mandar para vocês tudo bonitinho, tentar colocar colorido também para vocês verem. Então, se alguém ficar com alguma dúvida, ficar desesperado agora, não tem problema. A gente também vai ter um canal para dúvida. Peço que primeiro vocês escutem tudo que eu tenho para falar e aí depois a gente abre para as dúvidas. Combinado? Manda um joinha aí todo mundo. Beleza, então vamos lá. Qual que é o intuito, basicamente, desse microplano? A gente quer aumentar os resultados de cada um de vocês. Então, a gente tem atletas aqui que estão bem no comecinho, com 6, 7 anos, que ainda é bem recreativo, e a gente já tem atleta que já estreou no profissional. E cada fase do filho de vocês são distintas, é diferente por idade, por região. O formulário que vocês preencheram foi muito bom e deu para ver que metade de vocês ainda sentem que o filho precisa evoluir de algum jeito. A gente quer basicamente otimizar e aumentar, alavancar o resultado do filho de vocês. Para isso acontecer, a gente vai dividir esse microplano em 3 partes. A primeira parte é o nível do seu filho. Então, o que eu vou fazer hoje à noite? Na verdade, amanhã à noite, eu vou mandar para vocês um formulário de avaliação. Esse formulário de avaliação, basicamente a gente plagiou, não copiou, porque a gente fez algumas alterações de alguns clubes que a gente visitou. Então, esse formulário, os clubes avaliam os meninos dentro dos clubes de base dessa forma que a gente vai passar para vocês. E ao invés de ter um clube avaliando, vocês também vão avaliar o filho de vocês para vocês terem esse norte. Vão ser 6 áreas que vocês vão avaliar o filho de vocês. A primeira é técnica, a segunda é física, a terceira é o jogo ofensivo, a quarta é o jogo defensivo, a quinta é a intensidade. Entra aqui muito nível competitivo que a gente fala, aquele problema de o menino ser muito bom na escolinha, mas quando vai para um time de base ele não consegue se manter em pé. E a sexta é a mentalidade, algo que pouca gente fala, e a gente percebeu que isso é unânime nos clubes de base. E a gente percebeu que isso é unânime nos clubes de base, todos os treinadores, os captadores, eles estão dispensando meninos já de 9, 10, 11 anos que não têm uma mentalidade legal. Então, a gente vai bater forte nessa questão da mentalidade. Então, vai funcionar mais ou menos assim. Claro que depois vocês vão pegar a parte escrita para vocês conseguirem ter palpável para ver. Então, na parte técnica, dentro da parte técnica, vão ter vários aspectos. Então, na parte técnica, você vai avaliar o passe curto do seu filho. Você vai dar uma nota de 1 a 5 para o passe curto dele. E aqui, nessa hora, que é para você ser rígido. Se você der 5, vamos supor que o passe curto nível 5 é o... Não sei, fala um brasileiro que tem um passe muito bom. Não queria falar o Kroos, mas fala um brasileiro. Tem muitos que tem passe bom, né? O Arthur tinha um passe bom pra lá. O Gerson, exatamente. O Gerson é nível 5. Então, provavelmente, o filho de vocês não será nível 5. Por mais que ele esteja na escolinha, ele seja um bom passador, tenta avaliar de uma forma... Porque se vocês avaliarem tudo o filho de vocês nível 5, não tem para onde crescer. Então, se a gente vai fazer a avaliação... O volume está muito baixo aqui para mim.
E a gente vai fazer uma outra avaliação no dia 19 de dezembro para comparar a evolução ou não. Se vocês derem tudo nota 5, ele não vai ter evolução, aí não tem sentido. Aí, pô, se o filho de vocês é perfeito, ele devia estar nas Olimpíadas. Então, peço que vocês sejam rígidos com essa avaliação. Para goleiros também. Ó, goleiro, lateral, por exemplo, jogo defensivo, o jogo ofensivo para um zagueiro não vai ter tanto sentido. Então, por exemplo, o jogo ofensivo, o 1-1 ofensivo, o cruzamento para finalização para um zagueiro, claro que vai ter uma nota pior. Então, para goleiro, é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é o jogo ofensivo, que não vai ter tanta coisa para goleiro, mas o goleiro entra a mesma coisa aqui. A gente está avaliando o atleta e a parte técnica mesmo. É só a primeira parte que aí vai ter passe, do goleiro vai ser diferente, vai ter saída de bola, e enfim. Então, avaliem de 1 a 5, combinado, para a gente medir essa avaliação. Aí o técnico, aí quando vocês receberem o formulário, vai estar lá. Primeira parte, técnico, aí vai estar tudo listado. Você vai 1 a 5, 1 a 5, 1 a 5, passou. Vocês vão levar 3 minutos para avaliar. O que eu aconselho vocês, aí vai de cada pai, de cada mãe, de cada família. Avaliem sem o filho de vocês saberem, porque eu acho que aí vocês conseguem avaliar de uma forma mais dura. Então, não sei se você avalia, não sei como o filho de vocês pode receber um feedback no começo, agora. Se você falar para ele, olha, o seu passe é nível 1. Então, talvez seja legal vocês esconderem isso dele, e alguns vão gostar de avaliar junto com o filho. Pelas lives que a gente já viu com o Davi, pelo que a gente viu das lives, provavelmente o Davi vai querer avaliar com os filhos. Eu não sei se talvez o César Augusto ia querer que o filho visse essa avaliação. Aí vai de vocês, tá? Beleza? Então, a parte física também, a parte física a gente vai avaliar força, velocidade e resistência. Vão ter que ser rígido com ele. Claro, a velocidade, vocês vão comparar a velocidade do filho de vocês com a velocidade dos outros meninos da escolinha ou do clube que ele está. E assim por diante. Então, a primeira avaliação, dia 23 de agosto. Já vão pensando aí, já vai comparando, e aí a segunda avaliação vai ser no dia 19 de dezembro. Então, vai ter um intervalo aí de 5 meses, e vocês precisam focar em todos os aspectos para ele evoluir um pouquinho, tá bom? E claro que durante esses 5 meses, eu vou falar mais para frente, a gente vai ter 3 encontros onde a gente vai basicamente conversar e abrir o microfone para todo mundo, e vocês vão falar, olha, eu sinto que o meu filho tem a parte, a intensidade dele está muito ruim, eu não sei como melhorar isso. Aí a gente vai tentar trazer alguma coisa para melhorar essa intensidade, tá bom? A avaliação é a primeira parte, que aí vocês vão entender o nível do filho de vocês de verdade. E eu acredito que, assim como o Luciano falou que 95% de vocês já sabem qual é o nível de vocês, deu para ver nas respostas do formulário. 60% aqui foram quase 1.000 respostas, né? E 60% tiveram filhos que foram reprovados, filhos ou filhos que foram reprovados em uma peneira, pelo menos, e a grande maioria falou, por que você acha que foi reprovado? A grande maioria falou, eu acho que foi reprovado porque o meu filho não estava preparado, porque ele foi mal, então vocês souberam reconhecer que faltou alguma coisa. Um ou outro falou aquela coisa, foi esquema de empresário, mas depois a gente conversou e a pessoa basicamente mudou de ideia e entendeu que realmente precisava melhorar alguma parte. Então aí, fizemos a avaliação, vamos para a parte 2, que é o momento do seu filho. Essa parte aqui do momento do seu filho, a gente vai dividir em 5 grupos diferentes. Vocês vão ser divididos de acordo com a idade do seu filho e com o nível competitivo atual do seu filho. São essas duas coisas. Então, a gente não vai estipular... Pegando os formulários lá, a minha ideia inicial era pegar os formulários e aí eu ia estipular, falar César Augusto, grupo 1. Maurício, grupo 3. Glauber, você vai para o grupo 4. Mas, como a ideia do microplano é vocês terem essa autonomia, vocês entenderem, eu decidi que eu não vou basicamente, digamos assim, impor qual grupo o filho de vocês estão. Então, vocês vão se fazer as perguntas, que é o que eu vou propor, e vocês vão escolher o grupo que o filho de vocês estão. Então, vamos lá. O grupo 1 é a iniciação. É até os 8 anos. Então, quem tem um filho até os 8 anos, você deve olhar para o seu filho e se perguntar, ele está jogando em uma escolinha de alto rendimento ou ele está jogando em uma escolinha recreativa? Como você vai fazer isso? Comparação no ambiente que ele está. Você vê que os outros meninos que estão jogando com ele são meninos que querem seguir no futebol de base ou é um menino que está indo lá para se divertir?
Então, aí vocês precisam fazer essa comparação, se ele está ou não nesse nível competitivo. Então, até os 8 anos, são meninos que são, até os 8 anos são os meninos que estão na iniciação. Beleza. Então, é isso que você vai perguntar, se está em um nível competitivo alto ou recreação. Se ele tiver em uma recreação, não tiver ainda em um nível competitivo legal, em uma escolinha de alto rendimento, tiver bem no comecinho, recreação, ainda não se preocupar muito com treino, é o grupo 1, que a gente chama de iniciação, é bem o começo. Eu acho que poucos de vocês vão estar no grupo 1, mas a gente criou o grupo 1 porque às vezes pode ser um ou outro que está começando, principalmente para quem tem um filho de 5, 6, 7 anos. Aí vem o grupo 2, que é o grupo de transição. Por que a gente chamou de transição? Porque o nosso objetivo com esse grupo 2 é um só, é fazer a transição do seu filho de uma escolinha ou projeto para um clube de base. Por isso que o nome é transição. Então, o grupo 2, prestem atenção, o grupo 2 é de atletas até 13 anos. Se seu filho tem de 0 a 13 anos, ele está jogando de uma escolinha de alto rendimento, ele já disputa campeonatos, ele está no grupo 2 de transição. Beleza. Grupo 3 é a mesma coisa, é transição mais 14. Funciona igual o grupo 2, mas é para quem tem 14 até 19 anos. Por quê? Porque a partir dos 14 anos, para entrar em um clube de base é um pouco diferente até os 13 anos. É um pouco diferente, a gente é sincero com vocês, é até um pouco mais difícil, então a gente vai precisar fazer uma força maior e agir com mais urgência, e também pelos clubes que a gente visitou, o pessoal está com uma necessidade grande nessa idade, mas a gente vai dividir essas duas idades, tá bom? Para a transição. O grupo 4 é na base. E aí na base a gente não dividiu por posição, e antes de falar sobre na base, eu quero que vocês se perguntem, lembrando sempre, antes de vocês dividirem o grupo, façam essas perguntas para vocês mesmos. O filho de vocês, ele está em uma categoria de base ou ele está em um projeto que disputa competições que tenham categorias de base? Se ele está em um projeto que disputa competições que tenham categorias de base, ele está no grupo 2 ou grupo 3 de transição. Se ele está em um clube de base, aí ele está na base. Beleza? Essa pergunta é muito importante vocês fazerem. Aí, por exemplo, como eu vou saber se é um clube de base ou não? Normalmente é um clube que tem o time profissional, com raras exceções. O Brasilis não tem o profissional. Ele tem, mas não tem, mas é um clube de base. Então, vocês vão conseguir saber na base se o clube de base é basicamente o clube que tem a estrutura, alojamento, se tem o profissional ou não, dá para vocês identificarem. E essa parte de identificar, eu vi que lá no formulário, muita gente respondeu que o filho estava em uma base, e aí quando escreveu o nome do clube de base, não era um clube de base, era um projeto de alto rendimento. Assim como o projeto do William, que a gente fala muito, que ele é um projeto, ele pega uma bandeira, por exemplo, do Inter de Limeira, para disputar a competição, para colocar meninos em base. Mas os meninos não são da base do Inter de Limeira. Faz sentido ou ficou confuso? Manda um joinha aí, faz sentido, né? Então, depois vocês assistem essa mentoria conforme for, outras vezes. Eu vou tentar passar isso o máximo por escrito, deixar mastigadinho para vocês. Então, o grupo 4 é na base. É atletas de todas as idades que estejam jogando por um time de base pequeno, médio ou grande e que ainda não são destaques dentro da categoria de base. Então, meu filho entrou em um clube de base, ele não é o bambambam, ele não é o destaque, ele não é titular, ele entrou há 2, 3 meses, ele está se adaptando. Então, está na base. O grupo 5 é o grupo de destaque, é onde todo mundo quer chegar. Então, são atletas de todas as idades que já estão jogando por um clube de base, seja médio, pequeno ou grande, há pelo menos 6 meses. Então, meu filho ele entrou há 3 meses, ele já é o camisa 10 e o capitão, mas ele só está há 3 meses, então ele vai ficar na base, porque ele tem que estar pelo menos há 6 meses em uma categoria de base para ele ser o destaque sendo o destaque. Então, o grupo 5 são os atletas de todas as idades que estão em uma categoria de base há pelo menos 6 meses e sejam titulares absolutos. Combinado? Joinha todo mundo para eu ver. Posso seguir? Beleza. Aí aqui eu coloquei uma atenção em vermelho bem grande. Não se enganem entre um grupo que não é a realidade do seu filho, porque se você entrar em um grupo que não é a realidade do seu filho, talvez você pode se confundir, pode se frustrar. Às vezes alguém está correndo muito rápido e você acha que você está lento, mas na verdade aquele cara só treinou um pouco mais do que você. Então sejam rigorosos também com vocês mesmos, com o filho de vocês, para escolher o grupo.
E aí a gente vem para a parte 3, que é o objetivo. Parece simples, o que a gente tenta simplificar aqui o máximo, mas vão gerar algumas dúvidas. E aí, com as dúvidas, como eu falei para vocês lá desde a primeira mensagem, esse primeiro semestre do microplano é um grande teste. Então, as dúvidas vão gerar as dúvidas e a gente vai tirar as dúvidas juntos, tá bom? Então, durante os próximos 5 meses, de agosto a dezembro, vocês vão focar em um único objetivo com o filho de vocês no futebol. Então, passa milhões de coisas na cabeça de vocês. Ah, eu quero que meu filho vá disputar a competição ABC, eu quero que meu filho... Bruno, ficou mudo? Ficou mudo. Tá mudo ainda. Tá mudo. Tá Pronto, ficando mudo. pronto. Parou você falando ABC. Agora estão ouvindo? Agora sim, Tá. beleza. Então vamos lá, vou voltar para a parte 3 do objetivo. A gente vai dar um objetivo para vocês, um só. E aí, claro, que para chegar nesse objetivo, vocês vão precisar fazer diversas coisas que a gente vai propor. Mas o objetivo final é um só. Tudo que vocês vão fazer com o seu filho no futebol, né, não na vida, de agosto a dezembro, é para que o seu filho lá em dezembro, 19 de dezembro, atinja esse único objetivo, tá bom? Então, para o grupo 1, quais são os objetivos possíveis para quem está no grupo 1? O primeiro, entrar em uma escolinha de alto rendimento. Ah, Bruno, começou o microplano e daqui 3 dias o meu filho entrou para uma escolinha de alto rendimento. Ok, então você vai para o segundo objetivo do grupo 1, que é disputar a primeira competição que tenha times com níveis competitivos. Então, se seu filho ele está no grupo 1 e entrou para uma escolinha de alto rendimento, aí o seu objetivo vai mudar, que ele vai disputar as competições com times de competitivos de alto rendimento. Então, vai buscar primeiro o rendimento, depois busca ele estar disputando as competições. Esse é o objetivo do grupo 1, tá bom? Então, esse objetivo, então, no primeiro mês, meu filho entrou e já disputou uma competição. Eu vou subir já para o grupo 2? Não, disputou uma competição? Disputa a segunda, a terceira, a quarta, até dezembro. 6 meses é um curto período, é bom que ele pegue essa bagagem. E como eu falei, o grupo 1, ele é um grupo que poucos vão estar, é um grupo de um curto período. Grupo 2, quais são os objetivos? O primeiro objetivo, ser titular absoluto e destaque nos jogos da escolinha de alto rendimento ou projeto do seu filho. Seu filho, ele está em um projeto de alto rendimento, assim como eu dei os exemplos, e ele não é titular absoluto, ele tem que ser titular absoluto até 19 de dezembro. Como que ele vai ser titular absoluto? A gente vai obrigar o treinador? Não, vocês vão pegar as 6 áreas lá, vocês vão identificar o que ele tem ruim. E aqui, se o seu filho for reserva, ou se ele for titular também, compara com os meninos da posição. E aí vocês vão ser um pouco egoístas e pensar assim, o menino da posição do meu filho, ele tem o passe 3, então meu filho tem que ter no mínimo o passe 4. E aí vocês vão fazendo essa comparação com o objetivo que o filho de vocês sejam titulares absolutos. E, gente, às vezes não dá para chegar no objetivo, não tem problema nenhum se não der para chegar. O importante é que a gente tentar e fazer esse teste, tá? Então não se culpem se o filho de vocês não virarem titulares absolutos até dezembro. Bruno, meu filho está no grupo 2, ele virou titular absoluto em outubro. E agora? Agora você parte para o segundo objetivo, que é o objetivo principal do grupo 2, que é entrar em um clube de base de futsal, futebol de campo. Então, quem está no grupo 2 e o filho já é titular absoluto da escolinha do projeto, tem que entrar em um clube de base até dezembro. Futsal, futebol de campo. Como? Tem diversas formas. Vocês vão procurar competições, vídeo, indicações, criar relacionamentos. Vocês vão fazer peneira, que aí sim aqui dá para fazer peneira, dá para fazer avaliação. Vocês vão conversar com outros pais aqui. Eu não sei se vocês chegam... Eu vou criar um ambiente que a gente vai trocar figurinha, mas aí vocês vão conversar com outros pais. Meu filho tem 12 anos, é do Rio de Janeiro, ele é titular da escolinha de alto rendimento dele. Vou conversar com o menino que tem 12 anos e está jogando no Flamengo. Como que o menino entrou? Você vai ligar para o pai e vai conversar. Então, vocês vão ter que tomarem essa iniciativa. Vocês não vão poder esperar que eu pegue na mão do Wagner e fale, Wagner, liga para a Thaís e vai lá conversar com ela. Essa iniciativa vai ter que ser de vocês. Porque se vocês esperarem que seja nossa, a gente tem 1.600 alunos. Provavelmente essa iniciativa não vai chegar. E vocês estão ali no dia a dia.
Entendeu? Então, vocês estão sentindo a urgência. Combinado? Objetivos do grupo 3. É o mesmo objetivo do grupo 2. O grupo 2 e 3, a única diferença é a idade. Então, quem está no grupo 3, o filho tem que ser titular absoluto e destaque na escolinha de alto rendimento e projeto que está jogando. No grupo 3, tem bastante menino que estava em um clube de base ou em um projeto e não está mais, está treinando à parte. Tem que entrar ontem em um projeto social, em uma escolinha de alto rendimento, tem que entrar para ontem. Entrar para ontem, tentar ser titular até 19 de dezembro. Meu filho tem 16 anos, ele é titular absoluto. Beleza, segundo passo é entrar para um clube de base. Tá bom? E, claro, tem algumas dúvidas aqui que vão surgir. Por exemplo, o meu filho está jogando por um projeto, está disputando o Paulista Sub-17, é titular absoluto. Ele tem que sair fazendo avaliação? Não, ele disputa a competição. Se ele for titular absoluto, provavelmente o convite de um clube de base vai aparecer. Grupo 4, quem já está na base. Então, quem está na base, o filho acabou de entrar na base, vai ser legal. O objetivo é simples, jogar metade dos jogos. Então, se o filho de vocês jogar metade dos jogos, ele está sendo utilizado, a comissão técnica está gostando, ele vai continuar e aí ele vai passar da barreira de 6 meses na base para chegar, talvez, no grupo 5. Então, o primeiro objetivo é o grupo 4 na base. É simples, mas é muito difícil, é jogar metade dos jogos na categoria atual. Pô, meu filho está jogando todos os jogos. Então, o grupo 4, o objetivo vai passar, ser titular da sua categoria. Beleza. Grupo 5, o objetivo é simples. O cara que está no grupo 5, que já é destaque, já está 6 meses na base, já é titular, ele tem um objetivo só. Ele tem que ser destaque em pelo menos metade dos jogos. De agosto a dezembro, o time do meu filho jogou 10 jogos. Em 5 jogos ele se destacou, o treinador falou, você foi um dos melhores? É isso que ele precisa procurar pelo menos. Eu queria colocar aqui 100%, mas a gente vai começar com 50%. Beleza. E agora a gente tem um objetivo em comum para todos. Isso daqui é se seu filho está sendo encomendado na barriga ainda ou se ele tem 20 anos. Esse objetivo é para todos. Todos. E a gente vai ajudar vocês a chegar nesse objetivo. Todos os atletas, de todos os grupos, todas as idades, devem providenciar um vídeo de melhores momentos, na média de 3 a 5 minutos, atualizados até 19 de dezembro. Putz, Bruno, tem pandemia, meu filho não tem nenhum jogo gravado, não sei o que fazer, a casa caiu. Não caiu porque a partir de agosto, setembro, basicamente todas as competições estão voltando. Então, se até dezembro vocês não conseguirem, até dezembro vocês precisam gravar pelo menos 3, 4, 5 jogos do filho de vocês. E aí essa parte de gravação, de novo, vamos usar o poder da comunidade. Vamos pegar o pessoal aqui do Maranhão que vai jogar uma competição, vamos orçar todo mundo, rachar um profissional para gravar. Pô, eu quero gravar com o meu próprio celular. Eu tenho uma câmera velha aqui, eu vou lá gravar. Não importa como vocês vão gravar. É aquilo, vocês têm que se virar. Vocês vão ter que gravar 4 ou 5 jogos do filho de vocês até 19 de dezembro e editar um vídeo de 3 a 5 minutos. Tá bom? Sobre o vídeo, a gente vai fazer outra mentoria para conversar. Porque um menino de 10 anos, ele tem um vídeo que é aceitável ter lances de futsal. Um menino de 15 não pode ter lances de futsal. Mas aí depois a gente entra a fundo nos vídeos. Outro problema que pode ter, Bruno, pelo amor de Deus, eu não sei editar o vídeo do meu filho, o que eu faço? De novo, a gente vai usar o poder da nossa comunidade. A gente tem quase 1.000 pessoas que querem participar do microplano, e aí a gente vai atrás de pessoas para montar o vídeo de vocês. A gente vai chegar para um cara que é editor de vídeo, é um profissional, vai falar, olha, a gente tem 1.000 famílias que querem fazer um vídeo. A gente está dando para vocês 1.000 clientes. A gente quer um preço assim, de custo quase. A gente quer trazer um preço que seja acessível para todo mundo. Se a gente tiver 100, 200, 300 pessoas que precisam dessa edição de vídeo, uma edição um pouco mais bonita, uma edição um pouco mais profissional, a gente vai atrás desses profissionais e a gente vai dar o contato para vocês. E aí, claro, como a gente tem um poder maior de barganha, porque a gente tem bastante família, a gente vai conseguir um preço melhor, tá bom? Por isso que é importante vocês comunicarem que vocês precisam de vídeo. Mas isso do vídeo eu vou deixar mais para outubro, comecinho de novembro, para dar tempo de todo mundo gravar e para ninguém falar, não tem o vídeo gravado, tá bom? Tem, por exemplo, a gente pode falar da Sabrina? Pode falar.
Por exemplo, a gente tem a Sabrina, que ela editou o vídeo do próprio filho, vocês podem conversar com ela, dar um toque nela. Tem alguns familiares no programa que tem, né? Depois a gente fala alguns. Exatamente, aí você fala, pessoal, estou com ajuda. Claro que não vai dar para alguém se prontificar em editar 30, 40 vídeos, porque leva um tempo. Mas se vocês quiserem ajuda de um ou outro, tentarem se arriscar, beleza. Mas eu aconselho que a gente já programe para a gente fazer um videozinho legal, tá? A nossa ideia é pegar uma empresa especialista em edição de vídeo e montar um vídeo, aqueles com entrada, cara, uma vinheta legal, os lances, a gente colocar um lance em ordem cronológica, que sejam lances bons o suficientes. A gente entra naquele esquema de, no primeiro minuto, o vídeo ter os melhores lances. Então, a gente quer trazer pessoas para ajudar nessa edição de vídeo, porque nós mesmos, nós 4 e vocês, a gente não vai conseguir, talvez, chegar nessa parte profissional da edição do vídeo. E pelo que a gente viu hoje nos clubes, um vídeo profissional, um vídeo legal e um primeiro minuto de vídeo abre muitas portas, tá? Então, isso vai ajudar muito para quem está nos grupos 1, 2, 3 e 4 também, tá bom? A novidade de setembro. O que vai rolar em setembro? Setembro, a gente está trazendo... a gente tem o programa Segredo dos Jogadores, é um programa para os pais, né? Então, a gente fala muito que a gente está aqui transformando vocês em familiares de atletas profissionais, talvez no primeiro empresário, primeiro psicólogo, e o microplano também é para instigar vocês a fazerem as perguntas que precisam serem feitas, e o programa Segredo dos Jogadores é para isso, é para os pais. A gente quer trazer uma empresa aqui que a gente vai focar no filho de vocês, na parte física, na parte mental, na parte de prevenção à lesão e na parte técnica. E a gente vamos contratar eles, vamos pegar aqui investimento da empresa, a gente vai contratar eles e durante setembro a gente vai montar um Instagram fechado que só vocês vão poder participar e vai ter live todos os dias lá. Então vai ter, isso ainda tá sobre construção, tá? Então não é exatamente assim que vai acontecer. Então, segunda-feira tem live de prevenção à lesão e o seu filho ele vai ter que entrar na live e fazer o exercício. É como se fosse um treinamento funcional. Terça-feira vai ter um treino específico para a parte física para o seu filho ganhar resistência muscular. Então, durante o treino, o menino de 12 anos, ele faz 10 repetições, o de 18 anos vai fazer 15. E aí são profissionais dessa área que vão lidar com isso, não a gente. Quarta-feira, vocês vão ter uma live onde uma nutricionista vai passar um plano para quem precisa perder peso e para quem tem a maturação um pouco atrasada, precisa ganhar força muscular. E aí, nessa live, vocês vão poder tirar dúvidas. Na live, vocês vão poder mandar dúvidas antes e a gente conversar com esse pessoal. Então, setembro, que é bem no meio, vai ser... Não é bem no meio, é um pouco no começo de setembro, a gente vai ter esse mês intenso para fazer esse teste com vocês, tá bom? Joia? Gostaram? Dá o joia aí, pessoal. E aí, claro, tem gente que o filho treina 2 vezes na semana, tem gente que o filho treina 6 vezes na semana. Como a gente vai fazer? Meu filho vai treinar todos os dias nas lives. Eu aconselho que treinem todos os dias e a gente vai conversando para ajeitar, tá? A gente vai trazer algo, a gente não consegue trazer algo extremamente personalizado, a gente não vai conseguir trazer algo que seja exatamente por causa do Rubem Vinícius, a gente vai tentar trazer algo em grupo que tenha um pouco de personalização. Faz sentido para todos? Beleza, tem bastante coisa, hein, gente? Vocês vão ter que assistir isso depois e ir anotando. Eu tô falando muito rápido ou tá tranquilo? Tá bom, então vamos lá. Imagina se eu mandasse tudo isso no WhatsApp. A ligação. O pessoal queria que eu adiantasse no WhatsApp algumas coisas. Imagina se eu mandasse tudo isso. Ia mandar 38 áudios e todo mundo ia ficar perdido, porque ia escutar um antes do outro. Então, vamos lá. Outra coisa que vai acontecer. 3 encontros online. Então, de agosto, por exemplo, a gente vai ter 3 encontros onde a gente vai discutir algumas coisas. Esses encontros, eu falando, Luciano e Thiago falando? Não. Esses encontros vão ser vocês falando. Então, a gente quer que a Kelly Silva conversem com o Wilson e fale, olha, meu filho está no grupo 2 e está acontecendo isso. Você vai falar, meu filho está acontecendo outra coisa, o que está acontecendo? Então, às vezes a gente sente que vocês podem se ajudar muito mais, e aí vocês ficam um pouco, talvez, tímidos, não querem invadir o espaço do outro, às vezes no grupo não quer falar alguma coisa, a gente vai ter esses 3 encontros para incentivar essa troca de vocês, tá?
E aqui tem um outro ponto, que é a lista dos campeonatos. Lista dos campeonatos e da escolinha. Essa parte foram... Eu nem lembro quantos campeonatos foram, porque às vezes você digita um campeonato, vou dar um exemplo, Ibercup. Aí um pai digita Ibercup junto, outro pai digita Ibercup separado, ao invés do U, coloca o O. E aí eu gerei lá na planilha de Excel, eu tive mais de 5.000 campeonatos pelo Brasil de todas as idades. E aí qual que era a minha ideia? A minha ideia era pegar esses campeonatos, filtrar, fazer uma lista e dar mastigado para vocês. Acontece que os campeonatos não estavam cruzando, não estava dando certo e essa lista não ia ser efetiva para vocês, e se eu fosse entregar, eu ia conseguir entregar só em outubro. Então eu pensei, não está efetivo, vamos fazer de outra forma. Então o que vai acontecer? No final desse manual, vocês vão receber um manual bonitinho. Eu vou redigir o manual, vocês vão pegar o manual. No final, vai ter um link lá de indicações de campeonatos e escolinhas. Você que já está no grupo 4 e no grupo 5, que o filho já está em um clube de base, às vezes o seu filho entrou em um clube de base porque ele estava jogando pela escolinha A ou porque ele disputou o campeonato B. Você, que não precisa dessa ajuda, você vai ajudar quem precisa. Porque amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. Então, isso eu preciso muito que vocês façam. E também quem ainda o filho não está em um clube de base e tem conhecimento de escolinhas de alto rendimento e campeonatos, preencham esse formulário. Então, vamos lá, vocês vão clicar lá, vocês vão colocar o nome de um campeonato, a região do campeonato, a idade do campeonato, se é sub-9, 11, 12, 15, e algum contato, site, WhatsApp do campeonato. Ah, Bruno, eu sei de 10 campeonatos do sub-12, o que eu faço? Você vai preencher isso 12 vezes. Você vai lá, preenche uma vez. Campeonato do João, no Maranhão, para meninos de 12 anos, link de inscrição no campeonato, WhatsApp do João. Se vocês não tiverem o contato, o site do campeonato, não precisa preencher. E aí vocês vão preencher 10 vezes se vocês têm 10 campeonatos. Mesma coisa para escolinhas de alto rendimento. Vai ter um outro link, indique escolinhas de alto rendimento, projetos. Escolinha, qual é o nome do projeto do líder? WPN. WPN, São Paulo, meninos de 10 a 18 anos. Contato da escolinha. E aí vocês vão preencher tudo isso. Por favor, preencham e tenham compaixão pelo próximo. Se vocês conhecem 15 escolinhas, preenche 15. Se vocês conhecem 15 campeonatos, preenche 15. E aí vocês vão preencher isso e eu vou gerar uma planilha automática que vocês vão ter acesso. Então, todo dia vocês vão poder entrar nessa planilha, vocês vão poder clicar lá, vai ser uma planilha com todas as competições por região e por idade. E aí, por exemplo, o Luciano está precisando de uma escolinha de alto rendimento para o filho que tem 10 anos. E ele é do Piauí. Ele vai lá na planilha, ele acha uma escolinha de alto rendimento do Piauí, ele entra em contato com a escolinha. Gostou da escolinha? É legal para o filho? Beleza, ele levou o filho para a escolinha de alto rendimento. Então, vocês com essa ajuda, vocês têm muito poder na mão e não sabem, essa é a verdade, né? Então, basicamente, o Maurício é o melhor cara para ajudar o Rubem Vinícius o filho a entrar em um clube de base. É basicamente isso que a gente quer dizer. Então, claro, eu vou ser bem chato com esse preenchimento. Eu vou ficar olhando, dando F5 aqui, uma vez por semana eu vou mandar lá a gente vai criar alguns canais, tá? Eu vou explicar já os canais como vai ser. Eu vou ficar mandando lá. Pessoal, quem descobriu alguma coisa, preenche. E aí, para finalizar o microplano, vocês precisam assistir os jogos de clubes de base. Precisam. Hoje a gente tem internet, a gente tem a Eleven, e aí essa parte o Thiago e o Luciano vão orientar vocês dessas plataformas que passam jogos sub-15, sub-17. Hoje, por exemplo, a Flá TV, ela passa jogo do sub-15, do Flamengo ao vivo de graça, talvez a Vasco TV passe. Se vocês pesquisarem os clubes grandes, a TV dos clubes grandes, e perderem lá, vamos investir 1 hora aqui no YouTube pesquisando os clubes grandes, vocês vão ver que tem bastante lances de atletas que estão nesses clubes grandes, e aí vocês vão conseguir ter o norte. Vocês vão comparar a estrela do sub-15 do São Paulo com o filho de vocês. E aí vocês vão ter o norte. Falar, olha, todo mundo quer que o filho seja titular de um grande clube de base da categoria dele. Você quer que seu filho chegue aqui. Então você vai olhar quem está aqui. E você vai olhar, o que esse cara tem de diferente? O que ele fez de diferente?
e aí vocês vão... E isso a parte técnica, né, do filho de vocês. E aí vocês vão começar a ter uma ideia. E vocês vão poder evoluir com o filho de vocês. É basicamente tudo isso. Vou explicar os canais, perdão. Então, vamos lá. Eu vou criar canais, os 5 grupos, no manual que eu vou mandar para vocês hoje à noite, vai ter um link. Meu filho é grupo 2. Clica no link, você vai entrar em um canal do Telegram. Aquele canal do Telegram, só a gente vai falar, só a gente vai mandar notícias, e a gente escolheu o Telegram porque lá dá para fazer enquetes. Então, nessas enquetes, a gente vai fazer... você já avaliou seu filho? Sim ou não? O que você está sentindo no primeiro mês? Seu filho teve uma evolução? E aí a gente vai recebendo o feedback de vocês. Se vocês quiserem fazer um grupo no WhatsApp, o pessoal do grupo 3, aí eu mando uma enquete lá. Vocês querem um grupo no WhatsApp para conversarem entre si? Todo mundo votou sim. Eu crio o grupo, eu mando o link lá, vocês entram no grupo e a gente vai sair do grupo do WhatsApp. E aí eu vou colocar o João Onofre como o capitão no grupo 2, para ele gerenciar o grupo 2 e vocês conversarem entre si no grupo. Não vai ser obrigatório, talvez o Glauber queira entrar, o Wilson não. Não vai ser obrigatório, vocês podem entrar no grupo ou não, tá bom? Esse grupo vai ser de vocês, como o objetivo do microplano é vocês tomarem a rédea, então o grupo vai ser gerenciado por vocês, tá bom? E o canal a gente vai usar para mandar enquetes. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Obviamente os links dos canais é só para quem faz parte do programa, então não compartilhem com a escolinha toda, não compartilhem com um amigo, é só para quem faz parte do programa. Por mais que a gente queira trazer o maior número de familiares de atletas, não é justo com vocês mesmos a gente abrir toda essa assessoria para quem não faz parte do programa, tá? Mês de setembro a gente falou. É isso, da minha parte. A gente vai abrir para dúvidas. Como você faz para dúvidas? Deixa eu falar. As dúvidas do microplano? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Para dúvidas, levanta a mão quem quiser falar primeiro e aí a gente vai por ordem aqui, tá bom? De quem levantar a mão. Quem levantou a mão aí primeiro foi o Anderson. Anderson, pode abrir seu microfone e falar. Opa, bom dia a todos. É o seguinte, na realidade eu tenho 3 questões, né? A primeira é, como eu tenho 2 filhos, vou entrar em categorias, em 2 categorias. A outra, nesse questionário que vocês vão mandar para a gente avaliar o filho, terá questão mental também? Porque às vezes o problema não é técnico, às vezes ele tem algum problema assim. Não, legal. E a terceira, acabei esquecendo, fica essas 2 aí. Não, beleza, essas 2 aí tá tranquilo. Seria a questão mental e a questão do... outra coisa, o meu filho treina em 2 escolinhas. O que eu considero para avaliar? Eu considero a escolinha que ele treina mais tempo ou a escolinha que está em um campeonato melhor? Tá, vamos lá. Vamos pensar aqui juntos. Deve ter pessoas com o mesmo caso de você. Quantos anos seu filho tem? Eu tenho um de 10 e um de 13 para 14. O que está nas 2 escolinhas? O de 10. O de 14 já entrou, já está na base. Tá, o de 10, essas 2 escolinhas disputam de um alto nível competitivo? Então, uma escolinha de campo e a outra é de salão. Eu acho que a de salão é melhor porque ele disputa o estadual de salão. Tudo bem. Então, tá bom. Ele consegue conciliar as 2 escolinhas? Sim. Tá bom. Então, o dia que talvez casar uma competição com a outra, como a de futsal é o estadual, você vai priorizar pela do futsal, que é onde ele vai conseguir atingir o objetivo, que é entrar em um clube de base. Entendeu? Então dá para manter ele nas 2, mas aí, tô na dúvida, não sei, porque tempo, questão de datas, eu preciso escolher uma. Qual que é a que vai proporcionar que o meu filho faça a transição e chegue no grupo 4, que é ele estar em uma base? É a escolinha de futsal, então vamos manter na escolinha de futsal. Então, essas perguntas, vocês vão ter que se fazer essas perguntas todos os dias, quando vocês tiverem uma dúvida, tá? Show. Aí, Anderson, vamos lá. Técnica, físico, jogo ofensivo, jogo defensivo, intensidade e mentalidade, que a gente vai avaliar, tá bom? Beleza, vamos próximo, então. Tatiane, pede para a Tatiane abrir o áudio dela. Obrigado, Anderson. Tatiane, pode abrir seu áudio e falar. Bom dia.
A pergunta é a seguinte: dentro do grupo 4, vocês colocaram um objetivo, e esse objetivo é o objetivo de todos nós, né? Ou seja, o atleta entrou na base, ele está recém-instalado no clube, é o objetivo dele, né? Estar no grupo, participar dos jogos e, de preferência, alcançar a titularidade. Agora, assim, há alguma ajuda com relação a como alcançar esse objetivo? Sim, é por isso que a gente vai avaliar, por isso que você vai avaliar o nível técnico do seu filho. Então, o que você vai fazer? Você vai, os 6 aspectos, as 6 áreas que a gente avaliou, você vai dar notas para o seu filho. E aí você vai pensar com você mesmo, vai falar, olha, se meu filho ele melhorar fisicamente, provavelmente ele vai ter mais oportunidade já na categoria de base dele. Então, para ele ser titular, eu preciso focar agora no físico. O Anderson falou que talvez o problema do filho dele é a mentalidade, então vai focar na mentalidade. E aí, em setembro, a gente vai ter um mês assim de maratona de nutricionista, treinos, coach esportivo, justamente para melhorar o seu filho. Então, aqui, o que a gente está fazendo aqui, a gente está, digamos assim, melhorando vocês como um familiar de atleta. Setembro, a gente vai fazer uma maratona para melhorar o seu filho. Entendeu? Entendi. No caso, também tem essa questão do treinador, da opção do treinador, do estilo de jogo. Tá. Aí, Tatiana, aí essa parte vai entrar na mentalidade. E aí você vai ter que incentivar o seu filho a conversar com o treinador. Tem uma live que o Wilker fez, que ele fala sobre autonomia. Se você não assistiu, eu aconselho que assista. Às vezes o treinador, a opção dele não é o seu filho, e se às vezes seu filho chega e conversa com o treinador aberto e fala, olha, fulano, eu não estou jogando muito, eu quero saber o que está acontecendo. Aí ele pode falar, olha, você está abaixo nisso e nisso, ou como você tem talvez uma maturação atrasada, no caso do Verton, você tem uma maturação atrasada, você vai ficar aqui mesmo sem jogar para jogar só o ano que vem. Às vezes, alguns clubes, o São Paulo faz muito isso, meninos de idades pares, eles jogam menos do que meninos de idade ímpar. E aí, ou vice-versa, isso vai acontecer. Mas o seu filho tendo uma mentalidade, ele chegando para conversar, ele vai entender isso, entendeu? Ok, beleza. Então, Tatiana, o que eu quero te falar aqui, o objetivo é que o seu filho ele jogue metade dos jogos, que ele seja titular. Vai ter um monte de barreira para ele chegar. Durante essa barreira, você vai superar. Se em outubro você fala, olha, meu filho só não é titular porque o treinador não gosta dele, aí você tem que descobrir porque o treinador não gosta. Ah, meu filho é titular porque ele está acima do peso, aí tem que perder peso. Entendeu? Então, esses primeiros 5 meses, esse grande teste é para a gente realmente ir junto e entender o que está acontecendo, tá? Beleza, ótimo. Combinado? Então, já avisa para o seu filho, setembro vai ter maratona com ele aí, a gente vai fazer um Instagram só para isso. É legal que todos participem. E aí a gente vai vendo, a gente vai avaliando, tá bom? Pessoal, eu vou pedir o seguinte só, porque o Bruno não está acostumado aqui com a mentoria e a gente já acumulou um monte de pergunta aqui. O que eu vou pedir para todos vocês, para o Bruno poder responder? Escrevam no bate-papo, tá? Porque olha quantas pessoas tem como levantada. Tem a Renata, tem o Wagner, tem a Jennifer, a Ana, a Miramar, Mara, o Luciano. A gente vai aos poucos, mas vai colocando ali no bate-papo, tá? Próximo que pode abrir é a Renata Monteiro. Renata, pode fazer sua pergunta. Oi, bom dia. Bom dia. Quando vocês colocaram assim sobre o microplano, né? Eu quero ver se eu entendi direitinho. É uma assessoria para que a gente atinja os resultados, né? De acordo com o nível de cada jogador, de cada atleta. E aí você fala muito base. Como a minha filha fez essa transição da base para o profissional, a nossa maior preocupação é ela se manter, né? Que nem hoje. A gente já entende que ela quase está sem clube, porque terminou o contrato, terminou o campeonato e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente se enquadra nessa parte do final. Tá, Renata, então vamos lá. Isso era algo que a gente ia conversar mais em dezembro. Então, a Mi, ela é o grupo 5. Ela é destaque no Atlético Paranaense e agora ela pode ser que esteja sem clube. Então, pode ser que em janeiro a Mi seja grupo 3. Então, por isso que é legal ela sempre se manter. Qual que é o objetivo que Qual é o objetivo que você vai buscar? É o vídeo,
e você continuar criando contatos. O seu caso, Renato, é um pouco diferente, porque a Mia ela já fez a transição para o profissional, né? Sim, sim. E assim, não que ela esteja sem clube, né? Mas assim, ter na orientação de vocês, eu entendo que ela hoje ela precisa se manter, né? Ela precisa se Porque toda manter. essa parte aí desses 5 que você falou, técnica, mentoria, mentalidade, que eu acho super importante isso, para poder se manter. Porque Exato. você fala muito assim, base, 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 né? Mas então a gente entra no grupo 5. Vocês entram no grupo 5. É que, Renato, o seu caso, provavelmente ele é um caso único, porque a Mia ela já está um pouco avançada. 4, 5, assim, né? Ela está bem avançada do que o restante. Então, para vocês, basicamente a Mia tem que se manter sempre. Ela tem que ter a mentalidade do Cristiano Ronaldo, querer ser artilheira em todas as competições. Tá, e aí esse microplano entra para nós também do grupo do futebol feminino, né? Para todas as mães, como se fosse um atleta normal, né? Exatamente. Inclusive, depois a gente vai falar com você para você ser a embaixadora do feminino que a gente quer fazer. Mas aí a gente conversa depois no pessoal. Bacana, obrigada. O próximo é o Wagner Souza Paz. Bom dia, Bruno, para você. Bom dia a todos os pais aí. Estão me ouvindo? Ouvindo bem. Ok. Então, Bruno, eu fiquei com a dúvida no ponto na questão do microplano no vídeo, né, até dezembro. O meu filho está no nível 4, né? E é goleiro. Então, assim, vocês estiveram aqui no Rio recente, os clubes grandes aqui do Rio, eles têm até os 13 anos, né? Assim, aquela transição do futsal para campo, é o último ano do futsal, né? Então, assim, o clube onde ele está jogando, eles têm 5 goleiros no campo e 6 goleiros contando com o futsal. Desse grupo todo, né, de todos os atletas, o clube separou 20 para jogar só o futsal. E ele está entre os 3 goleiros que foi para o futsal. No futsal, ele foi nos últimos 5 jogos. Geralmente o clube ele tem um titular absoluto e os outros 2 eles vão revezando. Uma semana outra. Mas ele, né, teve a sorte ou competência, não sei, de ter ido nos últimos 5 jogos e ter entrado no futsal. Porém, no campo, com 5 goleiros, o clube também tem um titular que é quase que absoluto, né? E os outros goleiros, os outros 4 vão revezando. Cada semana vai um. E por ser goleiro, quase nunca entra, né? Às vezes não entra, né? Assim, o goleiro geralmente entra quando o outro se machuca, né? E a minha preocupação é esse vídeo, né? Porque assim, o objetivo dele é campo, mas está no último ano de futsal. Futsal ele tem jogado bastante, tem bastantes lances, assim. Agora, poderia, nesse caso, não sei, mesclar futsal com campo ou não? Se ele jogar pouco no campo, como fica essa situação do vídeo? Tá, vamos lá. Para goleiro é um pouco diferente, porque realmente no campo é mais difícil de entrar. Às vezes pode ser que ele passe o semestre inteiro sem jogar. Então é legal você gravar o futsal. Faz o vídeo do futsal, claro que não é ideal. E aí a gente vai ter que conversar. Talvez seja legal a gente conversar um pouco do vídeo de goleiros. Como eu não sou goleiro, quando o Tadeu voltar de viagem, a gente conversa se é legal fazer um vídeo diferente com parte técnica. Enfim, então, questão de filmar o vídeo de campo, se não der para filmar porque ele está na reserva, aí vocês precisam focar naquilo que a gente falou do filho jogar pelo menos metade dos jogos. Se ele estiver jogando futsal e não estiver jogando futebol de campo, você faz o de futsal, que é melhor ter o futsal do que não ter nada. Claro que o ideal é ter o campo, mas pode sim gravar o de futsal, tá bom? Tá bom. Uma última aqui, Bruno, essa é bem objetiva e rápida. A questão do jogo ofensivo naquele questionário que você está fazendo, no caso do goleiro, eu não entendi, ficou claro, é reposição de bola, assim, no caso, jogo ofensivo do goleiro, fez uma defesa e liga um contra-ataque, é isso? Não, aí a gente vai ter uma parte técnica. No jogo ofensivo do goleiro, pode pular. O formulário do goleiro vai ter algumas peculiaridades, vai ser um pouquinho diferente. Quando vocês receberem, é super intuitivo, tá bom? Vamos lá. Bruno, responde um pouco do pessoal que mandou aqui no bate-papo, que eu pedi pro pessoal mandar, tá bom? Vamos lá. Então, se na direção... Você vai pifar. Aí, ó. Tá vendo aí as perguntas? Não falei nada. Deixa eu... Eu leio pra você, então.
Vai ter um PDF, assim, depois a gente vai mandar, né? Vai ter o PDF resumindo tudo. Deixa eu ver, deixa eu passando. Ó. Meu filho tem 14 ainda não entrou no clube. Ó, meu filho tem 14 ainda não São entrou no clube perguntas de referentes base. ao microplano, tá, gente? O microplano é exatamente para ajudar a entrar. Meu filho iniciou mesmo esse ano não tendo experiência. Legal. Como posso avaliar ele? Tá, vamos lá. Ó, vamos pegar o caso da Renata. Ó, meu filho iniciou esse ano e mesmo não tendo experiência, ele está inscrito na Encosta da Serra aqui em Porto Alegre. Hoje o professor disse para ele pegar experiência. Como posso avaliar ele? Renato, você vai avaliar da mesma forma do que o restante. Você vai pegar o seu filho em relação aos outros meninos do lugar que ele está jogando e você vai fazer a avaliação daqueles 6 aspectos que a gente falou, tá bom? E aí, como o seu filho não está em um clube de base, e ele tem agora, não falou a idade aqui, ele vai ser grupo 2 ou grupo 3. E aí o objetivo vai ser um dos 2 objetivos do grupo 2 e do grupo 3, tá bom? Então essas perguntas, a maioria das perguntas aqui que vocês estão fazendo, vocês vão fazer para você mesmo e aí vocês vão tentar procurar essas respostas, tá bom? Na escolinha, é isso aí. E aí depois, quando a gente for andar um pouco mais com o microplano, a gente pode abrir um lugar para eles fazerem as perguntas, né, Bruno? Também. Essas perguntas assim. Já tem um lugar para isso. Tá. Bom, aí, pessoal, algumas dúvidas a gente vê que são bem pontuais, de casos específicos de filho, né? E aí a ideia, né? A gente já vai voltar aqui para o Bruno encerrar, a gente já fala mais sobre isso. Um trator aqui agora. Olha lá, tá lendo outra aqui. Bom, abre para mais uma pessoa falar. Tá, legal. Ó, Suede Araújo. Basicamente, beleza, você quer a gente fazer parcerias em capitais. A ideia com o microplano é exatamente isso, tá, Suede? A gente quer entender vocês, qual que é a necessidade, o que cada atleta precisa. A gente sentiu que a parte de nutrição fez com que todo mundo se destacasse. A gente vai atrás. Então, o microplano, ele é basicamente um grande teste para a gente entender o que precisa cada atleta e cada família. A gente sim vai trazer... a gente quer um plano individual. Bom, a gente vai atrás, a gente está aqui para auxiliar vocês. E aquela coisa, a gente está sempre aberto para sugestões. Tá bom? Lá no formulário final, vocês vão ver que tem bastante link. É importante que vocês leiam. Vai ter uma parte que vocês vão poder colocar a sugestão de vocês. Beleza? Falta? Jennifer da Silva Távora. Vamos abrir para Jennifer, tá? E aí depois eu e o Thiago a gente volta para poder falar. Pode ser, Bruno? Vamos lá. Jennifer, pode abrir seu áudio e falar. Bom dia. Bom dia. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Então, é porque a minha dúvida é sobre esse negócio de fazer vídeo e tudo mais. É porque meu filho saiu da escolinha, meu pai optou por tirar ele da escolinha e colocar ele num centro de treinamento. Só que não vai ser só vídeo de treino. Então você vai valer, não vai. Tá bom. Então vamos lá, Jennifer, para outros que tenham essa dúvida. O meu filho saiu da escolinha e está em um centro de treinamento, só vai ser treino. Tem que voltar para a escolinha e jogar competição. O que a gente falou lá, um dos objetivos do grupo 2, principalmente, que eu acredito que seu filho está, é estar disputando as competições de alto rendimento. Então ele tem que estar disputando a competição de alto rendimento. Se ele só vai ter jogo de treino, tá errado. Ele precisa entrar para uma escolinha. Ele precisa jogar essas competições. Entendeu? Então, eu não vou conseguir gravar um vídeo porque o meu filho está machucado. Vai ter que, o caso do café, tem que operar. Não tem o que fazer. Mas o seu caso, a resposta está na pergunta. Então, você perguntou, não vai gravar vídeo porque o meu filho só está treinando. Então, ele tem que jogar competição. E aí, tudo que você for fazer, Jennifer, é para ele disputar uma competição. Porque vídeo de treino não é interessante. Fazer um vídeo de treino é melhor não ter vídeo. Respondido? Respondido. Tá bom, então. Obrigada. Obrigado, Jennifer. Vamos lá, vai o Ana Martins, a última. Vamos a Ana, então. Mais um. Ana, pode abrir seu áudio. Ana? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Ana, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo jóia. Eu estou desesperada por agora qual grupo eu devo entrar. A questão é que o meu filho é sub-15, porém não está tendo nada na onde ele está, em Pouso Alegre. O clube lá foi com uma promessa de ter a competição, da gente não ter gasto, de ter uma estrutura legal. Porém, com a pandemia e com as coisas, não aconteceu nada. Nem o sub-15 voltou. Porém, o sub-17 está voltando agora por causa que vai ter o Mineiro. E ele teve um jogo e gostaram dele. Aí colocaram ele para treinar no sub-17. Porém, por ele ser mais novo, ele joga 2 vezes por semana 10 minutos. E ele só tem esses 10 minutos de treino. Então praticamente ele não está tendo treino nenhum. Ele está treinando 20 minutos por semana. E lá eu já busquei, tô tentando buscar um personal, alguma coisa, porque eu estou em Piracicaba, ele está em Minas, e eu sempre acompanhei ele. Só que lá eu não estou tendo recursos, não consigo colocar ele para treinar em lugar nenhum, porque é 2 escolinhas de society. Vamos falar ele tá jogando, ele tá em um clube de base, jogando pelo sub-17, certo? Tá tendo esse clube a princípio tá tendo esse clube de base. E ele tá indo nesses treinos no sub-17. Porém, nada acordado, nada. Ele só tá indo mesmo. Então tá bom. Então ele já tem um lugar que vai disputar as competições, ele precisa evoluir do jeito que tá. Então ele vai precisar evoluir fisicamente, ele vai ter que fazer treino sozinho, se você não consegue arrumar uma escolinha, algo para ele próximo. Para esses 20 minutos, daqui 2 semanas, por ele ser menor, virarem 40 minutos. Então, basicamente, você pode escolher se você vai ficar no grupo 3 ou no grupo 4. Eu aconselho que ele fique no grupo 4, porque ele já está envolvido em um ambiente de base, só que ele está basicamente, vamos dizer assim, escanteado por conta da idade. E aí ele precisa evoluir. Setembro, ele vai poder treinar com a gente todos os dias. Entendeu? Uhum. Mas até lá em agosto, ele pode procurar algumas formas de treinamento. Então, hoje em dia é muito fácil achar treino na internet, tem diversas plataformas, eu aconselho que vocês deem uma pesquisada, tá bom? E aí eu tava uma outra pergunta bem rápida, assim, porque nem sempre a gente consegue falar com vocês, né? E dá desespero, porque a gente tem medo de errar. E a gente erra se não faz, erra se faz. E a minha maior dúvida é assim, você acha que eu deveria trazer ele para Piracicaba de novo, porque aqui tem mais recursos, ou a gente deixa como tá e vamos virar o ano? Paulista agora, né? Pode. Aí depende. Aí essa questão sobre o microplano, aí chama no WhatsApp e a gente conversa depois, tá? O intuito aqui é a gente conversar mais amplo do microplano, não em caso específico de cada um. Chama lá que a gente fala também. Chama o Luciano, manda um áudio para ele que ele te responde, tá bom? Tá bom, agradeço, gente. Um bom dia, muito obrigada, viu? Obrigado. Pessoal, o computador do Luciano vai pifar aqui e eu vou deixar ele finalizar aqui com o Thiago. E hoje à noite eu mando para vocês o PDF bonitinho. E aí eu deixo aberto lá para dúvidas, e aí a gente vai conversando, combinado? Beleza, obrigado. Valeu. Dá a mão. Pessoal, enquanto o Thiago vem aqui de novo, eu quero finalizar logo, porque eu quero que fique salvo para quem não conseguiu ver. E a gente sempre tem medo da gravação não ficar salva. Mas eu só queria, primeiro de tudo, agradecer quem ficou aqui, né? Bastante gente ficou até o final, e dar um último recado, tá? O último recado que a gente quer falar aqui para vocês é o seguinte: a gente preparou isso com muito cuidado, mas com muito carinho, muita dedicação, mas precisa total da participação de vocês, pessoal. A gente não vai ficar pegando a mão de cada um de vocês, vem aqui, faz isso pro meu filho, faz aquilo. Não, pessoal. O que a gente ensina no Segredo dos Jogadores, inclusive, é isso. É vocês tomarem a frente das negociações, tomarem a frente das oportunidades, tudo, né? O pai que está aqui esperando que a gente vai fazer milagre, igual às vezes aparece uma mensagem ou outra ali que a gente vê nos grupos, esquece, ninguém prometeu milagre, ninguém faz milagre. Milagre faz parte de vocês. E a gente vai dar todo o suporte por trás para poder ajudar vocês a entenderem, né, esse ambiente. E aí, com base nisso, a gente está preparando uma grande novidade para setembro, aí, que a gente vai falar para vocês em breve, tá? Então, a gente vai ter algumas reuniões para ajustar isso, assim como as viagens que a gente tem feito, os eventos, e a gente vai passar para vocês quando tudo estiver certo. Tá bom, pessoal? Então, só queria agradecer e obrigado, né? Vou deixar salvo aqui, deve demorar 1 horinha para ficar pronto o vídeo, depois a gente sobe lá no YouTube.
Valeu, gente. Um grande abraço e muito obrigado. Podem ir saindo aí, pessoal, senão